Oi pessoal, tudo bom? Voltamos para ver um pouquinho mais sobre geometria. Nós vimos um pouco sobre triângulos, agora a gente vai ver como funcionam as áreas das figuras planas. Então a primeira área que a gente vai aprender, né, ou relembrar, para quem já viu, é a área do retângulo. É a partir da área do retângulo que a gente vai conseguir fazer e descobrir todas as fórmulas das áreas das próximas figuras. A área do retângulo, pensa no seguinte, para a gente ter primeiro a ideia do conceito de área. Eu tenho aqui uma malha quadrada, em onde cada quadradinho corresponde a uma unidade de área, porque é um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro. Eu quero descobrir qual é a área do meu retângulo azul. Então, observa no meu retângulo azul, ele tem 10 quadradinhos na horizontal e tem 6 na vertical. Então, no total, quando eu for somar essa quantidade de quadradinhos, eu tenho 10 por 6, eu tenho 60 quadradinhos. Se cada quadradinho ele corresponde a uma unidade de área, esse retângulo como um todo vai corresponder a 60 unidades de área. Como a gente falou, ou na verdade como a gente vê aqui em cima, que cada quadradinho na verdade tem 1 centímetro por 1 centímetro, a unidade de área é centímetro quadrado, a área desse retângulo todo vai ser de 60 centímetros quadrados. O que a gente conclui com isso? Que a área do meu retângulo, para eu descobrir qual é a área desse retângulo, eu preciso fazer base vezes a minha altura. Então, um exemplo para a gente ver como é que funciona. Eu tenho um retângulo, calma aí que não foi. Eu tenho um retângulo de base 5 e altura 2. Se eu quiser saber a área, se eu quiser saber a medida da superfície desse meu retângulo, eu vou fazer 5 vezes 2, 10 centímetros quadrados. Bem tranquilo. O quadrado, para a gente fazer a área do quadrado, é importante a gente lembrar que o quadrado é um caso particular de retângulo. Por quê? O que precisa para um quadrilátero ser retângulo? Para um quadrilátero ser retângulo, é necessário que os 4 ângulos internos meçam 90 graus. O quadrado, além de ter esses 4 ângulos internos medindo 90 graus, ele tem os lados congruentes. Mas por ter os 4 ângulos internos valendo 90 graus, ele também é um tipo de retângulo. Se ele também é um tipo de retângulo, a área dele vai ser a mesma coisa. Base vezes altura. Só que observa aqui o meu quadrado. O quadrado, como ele tem os 4 lados iguais, a base e a altura, elas medem a mesma coisa. Então, quando eu for fazer lado vezes lado, porque no quadrado a gente não vai chamar de base, e a altura a gente vai chamar de lado, porque as medidas são iguais, quando eu fizer lado vezes lado, vai dar lado ao quadrado, a área do meu quadrado. Olha o nosso exemplo. Se eu tiver uma praça quadrada de 20 metros de lado, e eu quero saber a área dessa praça, a área da minha praça vai ser 20 ao quadrado, 400 metros quadrados. Uma coisa que a gente precisa se atentar é que as unidades de medidas, cada uma tem uma especificidade. As unidades de medida de comprimento, que é lado, base, elas são unidades de medidas simples, então é metro, centímetro, decímetro. As unidades de medida de área, elas são medidas ao quadrado, uma medida de superfície. Então são metros quadrados. Não esqueçam das unidades. Paralelogramo. Se a nossa referência vão ser os retângulos, a minha ideia é que a gente consiga ver no paralelogramo que eu consigo montar um retângulo. Então, observe esse meu paralelogramo que está aqui. O paralelogramo é o ABCD. Aí, o que a gente faz? A gente marca a altura aqui, ó, a H desse paralelogramo. Ele está pintadinho, um retângulozinho de verde mais escuro. A gente vai deslocar ele de lado. A gente vai tirar ele que está aqui e vai trazer para cá. Então, olha como é que fica a nossa figura. Está aqui embaixo. Quando eu desloco aquele retângulo, aquele triângulo mais escuro para o outro lado do meu paralelogramo, eu acabo formando o quê? Um retângulo. E a área do retângulo a gente já sabe calcular. A área do retângulo vai ser base vezes altura. Logo, a mesma coisa acontece com o paralelogramo. Para eu saber a área, eu faço base vezes altura. Importante, a altura é o quê? É a medida que é perpendicular. Pensa no seguinte, a gente vai se medir, a gente vai verificar a nossa altura. A gente não fica assim, jogado de qualquer jeito, né? A gente fica perpendicular à superfície, para a gente verificar o quanto que a gente mede. É a mesma coisa para a altura. Então, a altura do meu paralelogramo, ó, essa linhazinha perpendicular. A altura não é essa parte inclinada do meu paralelogramo. Então, fiquem atentos. Pegando a mesma ideia, que é sempre tentar verificar o retângulo, olha aqui o nosso exemplo. Eu tenho um paralelogramo que tem 5,4 centímetros de base e de altura ele tem 3,2. Quero saber a área, vou multiplicar. Olha aqui, ó, relembrando
multiplicação de números decimais. A gente vai multiplicar os dois, multiplica normal, e depois você caminha com a vírgula a quantidade de casas decimais que participam da operação. Por isso que aqui a gente vai ter 17,28 centímetros quadrados. No triângulo, ó, de novo, a ideia é encontrar nessas figuras o retângulo, porque é o retângulo que vai dar a referência pra gente. Então, olha o que a gente vai fazer. Eu vou completar esse meu triângulo, ó. Vou colocar um outro triângulo em cima dele e vai fazer o quê? Tem a cara de um paralelogramo, que a gente já viu que a gente transforma em retângulo. Só que o paralelogramo vai ser formado por dois triângulos. Então, qual vai ser a área do meu triângulo? É a área desse paralelogramo que eu formei, ABCD, dividido por 2, porque ele é formado por dois triângulos congruentes. Logo, a área do meu triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Vamos, calma aí que meu slide aqui, ó, tá num momento de delay. Olha o nosso exemplo. Eu tenho um triângulo de base 8 centímetros e altura 4,2. Para eu descobrir a área, o que eu vou ter que fazer? Base vezes altura, 8 vezes 4,2, e depois eu preciso dividir por 2. Então, multiplico primeiro, lembra, prioridade de operações. Multiplicação e divisão, a gente faz aquilo que aparece primeiro. Então, primeiro eu vou fazer a parte da multiplicação. 33,6 dividido por 2, 18,8 centímetros quadrados. Quando a gente divide por 2, a gente não vai mexer na unidade de medida, ela vai continuar sendo medidas ao quadrado, é uma medida de superfície. O meu trapézio, ó, de novo, a ideia é tentar descobrir nessas figuras o retângulo, que vai ser a nossa base. Como é que a gente vai fazer? A gente vai copiar, olha só o que foi feito. Eu tenho esse trapézio roxo. Eu vou pegar um trapézio congruente a esse trapézio roxo, só que eu vou colocar ele de cabeça para baixo. Então, eu vou formar essa figura que eu tenho aqui, que é um paralelogramo. A base dele é o conjunto da base menor, ó, do meu trapézio e da base maior. Por quê? O que é o trapézio? Trapézio, para a gente lembrar, é aquele quadrilátero onde ele tem dois lados que são paralelos, desculpa. E esses lados paralelos, eles são chamados de base. E eu tenho dois lados que são oblíquos. Como eu tenho dois lados oblíquos, esses lados paralelos não são congruentes. Logo, eu vou ter um lado que vai ser maior e outro menor. Esses lados a gente chama de base. Base maior e base menor, que é o que forma a base desse nosso paralelogramo. E a minha altura do trapézio. Então, o que eu vou fazer? A área do trapézio vai ser a área desse paralelogramo que eu formei. Olha os vértices do meu paralelogramo. Vai ser A, E, C, A, E, F, D. É o paralelogramo completo. E eu tenho que dividir por 2. Só que como é que é a área desse paralelogramo? A base dele, ó, que é base maior mais base menor, vezes a minha altura. Então, a área desse trapézio vai ser base maior mais base menor, vezes a altura, e a gente divide por 2. E aí, para simplificar, a gente escreve dessa forma. A área vai ser Bzão mais Bzinho, Bzão é a base maior, Bzinho é a base menor, vezes a minha altura sobre 2. Vamos ver como é que a gente faz esses cálculos. Eu tenho um trapézio de base maior 12 e base menor 8. E a minha altura é 3,5. Minha área vai ser 12 vezes 8, 12 mais 8 vezes 3,5, que a gente divide por 2. Eu não posso dividir 12 por 2. Primeiro eu tenho que fazer a soma. Por quê? Porque eu tenho ali um sinalizador, que é um parênteses. Aquele parênteses indicando que faz a conta do parênteses primeiro. Não erra a ordem. Então, a gente soma 12 com 8, 20 vezes 3,5 e divide por 2. Nossa última área, a área do losango. Na área do losango, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai buscar ou um paralelogramo ou um retângulo. Então, considera aqui o meu losango. Dividi ele, através da diagonal, dessa diagonalzinha menor, em dois triângulos, que são dois triângulos congruentes, respeitando as propriedades de um losango. E aí eu vou pegar esse triângulo de baixo e vou jogar ele para cima, para fechar. E a gente vai ter um paralelogramo. Novamente, a gente cai naquela mesma área. Qual é a área do paralelogramo? Base vezes altura. Minha base é Dzinho, minha altura é Dzão sobre 2, ó, porque eu dividi na metade o meu losango. Então, a gente escreve tudo junto, a área desse losango, Dzão vezes Dzinho sobre 2.
Um exemplo para a gente fechar as nossas áreas. Eu tenho um losango de diagonal menor 9 e diagonal maior 12. Quero saber a área. 12 vezes 9, divide por 2. Multiplica e depois divide. Aqui, como é multiplicação e divisão, eu posso dividir o 12 por 2 e o resultado multiplicar por 9. Não esqueçam das unidades que precisam ser ao quadrado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham me acompanhado e a gente se encontra num próximo vídeo.